Jacinto Serrão. Boa noite, muito obrigado. O meu tema vai para manifestar a minha satisfação pela canonização dos Papas, João Paulo II e João XXIII, com o especial realce da minha parte para João Paulo II, que conheço melhor, o seu legado e todo o trabalho que fez em prol da Igreja e em prol da humanidade. E, de facto, este é um tempo importante para a Igreja, é um momento alto para a Igreja Católica, particularmente neste tempo em que está fortemente ameaçado por um conjunto de retrocessos de natureza civilizacional e por uma sociedade cada vez mais egoísta, e é importante de facto que existam mais altruístas no nosso planeta, no nosso mundo, e mais santos para podermos dar mais significado à causa da humanidade. Também gostaria de manifestar o meu pesar pela morte de Vasco Graça Moura. De facto, é uma perda para a cultura portuguesa, mas o que importa realçar aqui é que deixam um legado importante em termos culturais e em prol da língua, que nos enriquece muito, e gostaria de deixar também o meu pesar pela morte de Vasco Graça Moura. Realmente que o PS vai aprovar esta lei também. Bom, o Partido Socialista comunga que processos desta natureza para resolver, e está a apreciar naturalmente, e vai em sede de comissão tomar a sua posição concreta. Eu não faço parte da comissão especializada, mas o que é facto é que esta é uma iniciativa que faz falta porque, tal como foi dito, existem muitos processos que esbarram nos tribunais e vão-se protelando no tempo e, de facto, o meio judicial acaba por não ter os instrumentos necessários para a solução desses problemas e soluções desta natureza poderão resolver muitos dos problemas que o país tem neste momento, quer no domínio público, quer no domínio privado. Ainda para o 25 de Abril, Jacinto Serrão, enfim, que balanço é que se pode fazer daquilo que assistiu tanto na Assembleia da República como na Assembleia Regional? Nomeadamente destaque para a intervenção do Presidente da República, que fez, enfim, teve uma intervenção com alguns recados para vários lados. Bom, o Sr. Presidente da República teve uma intervenção com recados muito fortes para a própria governação. Exatamente. Para a maioria. E para as políticas que estão, de facto, no cerne e das preocupações que estão no conteúdo do seu próprio discurso. De que é preciso começar a olhar para os problemas dos portugueses, os problemas da nossa economia, os problemas que estas políticas de austeridade estão a provocar e que, se a continuar neste sentido, vão provocar ainda mais sofrimento às pessoas e também dificultar ainda mais a nossa vida económica. Também mandou alguns recados de natureza política para todos, para que haja a concórdia, para que haja uma unidade e um esforço por parte de todos os partidos, de maneira a podermos em conjunto encontrar soluções. Eu diria que o discurso está politicamente correto e elaborado de forma a que se faça esta leitura. Só que, vindo de quem vem, vindo do Sr. Presidente da República, com as responsabilidades de Estado que tem, é um pouco incoerente entre aquilo que corresponde ao discurso e à sua própria prática ao longo dos últimos tempos. Mas o que é que ele poderia fazer mais do que propriamente este tipo de intervenções? Poderes, tem a sua magistratura de influência, que poderia, de facto, acionar e tornar mais ativa a sua função como Presidente da República e contribuir de forma direta para a resolução de algumas questões que ele levantou no seu próprio discurso. Mas isso como? Gostaria de... Através de uma dimissão do Governo, que, enfim, que ele também tentou resolver. Só o Sr. Presidente da República, em função dos dados que tem, é que poderia realmente atuar. Se ele, de facto, manifesta-se tão crítico em relação a estas políticas, ele tem, de facto, instrumentos, porque ele promulga as leis, ele reúne regularmente com os partidos da oposição, ele reúne com o Primeiro-Ministro com a regularidade que todos nós conhecemos e, por isso, e faz parte, ainda por cima, da mesma cor partidária, o que é relativamente fácil as reuniões, os encontros, porque conhecem-se muito bem, certamente, os dirigentes, quer o chefe do Governo, quer o Sr. Presidente da República, e poderia realmente, através dos instrumentos que tem a seu alcance, influenciar mais a própria política e
procurar uma resolução para os problemas que ele próprio identificou. Também os problemas de entendimento entre os partidos, ele também tem essa capacidade, porque ele reúne com os diversos partidos políticos e procurar sensibilizar o próprio governo para olhar para os partidos da oposição como partidos, nomeadamente o Partido Socialista, como partidos credíveis e com propostas também alternativas. Agora, isso naturalmente corresponde a um trabalho e a uma certa pedagogia que o Sr. Presidente da República poderia ter feito e não o fez. Por isso, fica aqui a minha observação, discurso politicamente correto, mas a questão do discurso e da prática não coincidem, há uma certa incoerência. Vamos também ouvir a opinião dos outros. Gostaria também só de deixar uma nota em relação vamos depois às questões da Madeira. Ao discurso da Senhora Presidente da Assembleia da República, que foi um discurso importante, apesar de não se falar muito nele. A Senhora Presidente da Assembleia da República procurou apelar às forças vivas da sociedade, aos cidadãos, para, em conjunto com os partidos políticos, que são também instituições democráticas e com grande importância no processo democrático, que participassem de forma ativa na construção da liberdade e da democracia. E é isso, de facto, o que nós estamos a precisar para amadurecer, para dar mais maturidade ao nosso processo democrático e todo o caminho que abriu e que precisa ser prosseguido com a ação ativa por parte não só dos partidos políticos, mas de todos os cidadãos e organizações na vida política. A situação do 25 de Abril na Madeira, este ano com comemorações um pouco diferentes, nomeadamente as que foram lideradas para a Câmara Municipal do Funchal, com uma sessão na Assembleia este ano coincidindo com o dia 25 de Abril. Jacinto Serrão, como é que olhou para tudo isto? Embora, no caso da Assembleia, apenas o Presidente da Assembleia falou e um convidado. Bom, se me permite, porque eu presumo que tive muito menos tempo para falar do tema anterior e foram aqui colocadas algumas questões do tempo, mas tudo bem. Exato, mas eu também gostaria de me referir aqui a 2 ou 3 aspectos que foram para além dos próprios discursos por parte do deputado Rui Barreto e do deputado Guilherme Silva. Bom, relativamente aos capitães de Abril, nós já falámos também no último programa, claro. Eu manifestei a minha opinião e é mais ou menos concordante com aquilo que os meus colegas de debate pensam. Agora, é importante pensar neste modelo, e acho que isto é a preocupação do discurso de Cavaco Silva, e não só, também do Partido Socialista e certamente de muitos responsáveis políticos, é do modelo que nós queremos para o Estado em Portugal. Porque isto pode, como eu disse já várias vezes, o 25 de Abril e a liberdade são processos, é um processo, portanto, é um processo que deve ser continuado e alimentado. Porque quando nós estamos a pôr em causa funções essenciais do Estado que levam à diminuição do princípio da igualdade de oportunidades para as pessoas, nós estamos a retroceder nas conquistas de Abril, porque o princípio da igualdade de oportunidades, que é salvaguardado pelo Estado Social, quer no acesso à saúde, quer no acesso à educação, quer no acesso à justiça, quer no acesso à segurança no trabalho, esses princípios devem ser alimentados e acarinhados por parte de todos os responsáveis políticos, por isso é que proporciona a igualdade de oportunidades às pessoas. É evidente que nós temos de repensar um conjunto de políticas de maneira a tornar o Estado viável, mas a ideia de Estado mínimo, Estado existencialista, empobrecimento, não é uma ideia compaginável com os patamares de progresso que nós já atingimos. É preciso repensar as políticas, é verdade, é preciso levar a que todos os partidos façam uma profunda reflexão, principalmente os partidos que têm responsabilidades de governação, de maneira a encontrar aqui soluções para o problema da crise, mas que não nos tragam retrocessos de natureza civilizacional e retrocessos que têm a ver com conquistas que já conseguimos no pós-25 de Abril. Em relação aos discursos que foram tidos aqui na Assembleia aliás, as comemorações na Assembleia, na região autónoma da Madeira, eu também, no último programa, manifestei a minha satisfação na esperança de que, de facto, das comemorações serem feitas no dia 25 de Abril na Assembleia Legislativa da Madeira e a esperança de que os próprios partidos ali representados, que são os legítimos representados, pudessem usar da palavra. Não foi assim que aconteceu e isto representa uma atitude que renega o 25 de Abril. Renega claramente os princípios fundamentais do 25 de Abril e eu acho que só demonstra que o próprio PSD, que tem uma maioria na Assembleia Legislativa da Madeira, ainda não aprendeu um conjunto de ensinamentos que Abril nos proporcionou. A maioria dos votos. Não aprendeu.
Não aprendeu. Felizmente que a população já está a compreender este tipo de atitude, que é uma atitude que roça, de facto, a prepotência por parte da maioria na região autónoma da Madeira e está a possibilitar que o poder local comece a celebrar Abril como deve ser celebrado. E em 7 câmaras municipais, felizmente em 7 autarquias, o 25 de Abril foi comemorado como nunca se viu, de facto, comemorações dessa natureza na região autónoma da Madeira, e isso é um sinal muito bom para o regime democrático, para as autonomias. É uma imagem bonita que nós estamos a dar ao país, à Europa e ao mundo, de que, de facto, a mudança e a democracia está a amadurecer cada vez mais na região autónoma da Madeira. Infelizmente, o PSD, que tem essa maioria, continua com a sua visão, que tem uma maioria até agora, continua com uma visão muito restrita e igual à de sempre, mas a população, felizmente, está a dar poder às instituições políticas, quer a nível local, quer a nível regional, para podermos mudar e melhorar a qualidade da democracia na região autónoma de Madeira. É para se resolver no pós-Troika, que é um dos temas que também agendamos para o debate desta noite. Assim, Serrão, que tem a ver precisamente o que é que poderemos esperar, enfim, estamos a poucas semanas da saída da Troika de Portugal, o que é que poderemos, olhando para a frente, esperar de Portugal depois dessa saída da Troika? Bom, a saída da Troika, ainda não sabemos como é que esse processo vai acontecer, quais serão as consequências também, portanto é preciso avaliar. Bom, independentemente da forma como nós vamos sair de todo este processo, o que é facto é que nós estamos perante um conjunto de políticas que vão manter a austeridade que a Troika nos trouxe. E provavelmente ainda vão agudizar mais esses fatores da austeridade, porque todos nós sabemos que o Governo está a se preparar para introduzir novos cortes na despesa da ordem dos 2.000 milhões. Há uma dívida... Fala-se em 1.400 milhões. Sim, mas há uma... Bom, há uma dívida escondida por baixo do tapete, não sei bem por que razão é que o Governo mantém isso, provavelmente por razões táticas. O que é facto é que a Troika já identificou 300 milhões no setor da saúde, mas há aí cerca de 1.700 milhões escondidos e que não estão a ser equacionados por parte neste processo que envolve a própria Troika. Não sei quais são as razões, certamente o Sr. Primeiro-Ministro explicará detalhadamente as razões de todo este processo e como é que nós vamos sair. Mas o que é facto é que nós estamos no discurso político evidenciado pelos diversos agentes que têm a responsabilidade da governação, é que a austeridade está para se manter, para se consolidar e ainda para ser mais intensificada para anos seguintes. Não se vê as reformas que foram prometidas, pelo menos da forma como foram prometidas, da reestruturação das funções essenciais do Estado, a tal prometida reforma do Estado, e há um conjunto de setores que levam uma boa despesa, que precisam ser revistos e redefinidos para dar mais eficácia e ter menos custos como tem neste momento. Como, por exemplo, o setor da justiça, que praticamente está a ser mexido, mas de uma forma que vai trazer um prejuízo muito grande para os cidadãos, e é importante também não nos esquecermos que o acesso à justiça é um princípio constitucional e tem de ser salvaguardado pelo Estado. Mas esta questão da austeridade que falava há pouco será uma necessidade nos próximos tempos. Não, mesmo mudando de governo, avançando-se para um governo liderado pelo Partido Socialista, a questão da austeridade vai ter que continuar ou evidente que medidas... O PS vai acabar automaticamente com a austeridade. Vamos ouvir o deputado Jacinto Serrão. O Seguro prometeu e diz coisa que ele não aceita é que façam promessas que não se cumprem. É evidente que o Estado tem de ser rigoroso e criterioso na gestão dos recursos que são de todos. E todos nós sabemos que existem exemplos do passado, quer a nível local, quer a nível regional, quer a nível nacional, que são péssimos exemplos e que foram fatores de despesismo de recursos comuns.
E precisamos reequacionar, de facto, um conjunto de políticas, um conjunto de serviços, de maneira a que o Estado continue a ser eficaz e garantir um conjunto de princípios fundamentais que estão na Constituição da República, porque nós não podemos, de forma fácil, como tem acontecido por parte da governação, introduzir um modelo em que corta um conjunto de funções essenciais para cortar na despesa, mas depois põe as pessoas à míngua, põe as pessoas na pobreza, põe as pessoas no desemprego e cria todas estas dificuldades. Isso não é forma de resolver os problemas. Nós temos de equacionar. É evidente, resolver os problemas da consolidação orçamental, mas com políticas que sejam positivas para animar a nossa economia, para gerar mais receita e diminuir a nossa despesa, mas também equilibrar com um conjunto de políticas que não causem todo este transtorno às empresas, aos empresários e às famílias e às pessoas, como está a acontecer neste momento. O que nós estamos a verificar é que nós estamos no fim deste processo de troika, em que estamos ainda na última avaliação, mas a troika continua a exigir mais medidas. E essas medidas quais são? São medidas no sentido de desregular e desmantelar a segurança no trabalho dos nossos trabalhadores. Portanto, estão a exigir ainda mais um conjunto de medidas na última avaliação que estão a introduzir. Portanto, de facto, há aqui um conjunto de políticas por parte deste Executivo que vão muito à mercê e são muito subservientes aos nossos agentes externos, que naturalmente têm a sua autoridade porque nos emprestaram dinheiro, mas é preciso também dizer alto e para o baile que o governo português também tem pensamento próprio e também tem políticas alternativas àquelas que são dos nossos agentes externos, porque eles têm uma visão meramente economicista das coisas e financista das coisas, e nós temos de ter uma preocupação social para com os nossos portugueses e a nossa economia. Que o Jacinto Serrão, exatamente. Até porque Jacinto Serrão, naturalmente, que quererá responder a algumas questões perguntadas ao Partido Socialista. Eu acho que as preocupações que foram aqui transmitidas são preocupações legítimas. Agora, não é correto os meus colegas que têm a responsabilidade da governação, quer a nível nacional, quer a nível nacional, estarem sempre a acusar o Partido Socialista do estado em que o país está e a região. Isso é que não é correto. É evidente que sim, o Partido Socialista assume as suas. Agora, o que é importante é também pensarmos que não há caminhos únicos. E esta é a ideia de como é que, como disse o Sr. Deputado Guilherme Silva, como é que reagiriam os mercados com uma queda do governo? Bom, é evidente que o Partido Socialista nunca andou a defender também quedas de governos antecipadas, até é defensor de que os mandatos se compram até ao fim. Portanto, o Partido Socialista é defensor disso. Agora, é evidente que se o governo, se a governabilidade, não, o que é importante é que, mas espera, é importante é avaliarmos se a governação não está, de facto, a honrar os seus compromissos que assumir com as pessoas. É evidente que o Partido Socialista tem de reagir como reagiram outros partidos no passado. Reagir, não, é importante que isto seja dito. E mais do que estarmos preocupados com as reações dos mercados, para nós que somos responsáveis políticos, devemos estar confiantes na reação do povo português. Portanto, o povo português, nós estamos num regime democrático. E as pessoas, se houverem indicações, também não há nenhuma fatalidade. Haverá, de facto, uma opção por parte de um eleitorado que é consciente, que vota e fará as suas opções e assumirá as suas responsabilidades. Naturalmente que há esses custos e nós, como disse, não somos, nem andamos aqui a apelar a quedas de governo, somos até defensores que os mandatos devem ser cumpridos até ao fim. Só que, quando o governo, os executivos, não estão a honrar as suas responsabilidades e estão ainda a prejudicar mais o Estado do país, devemos provocar a interrupção desse caminho que é perigoso para o país e para os portugueses. Outra questão que é importante também equacionarmos nestas preocupações são as eleições europeias. É evidente que as eleições europeias podem ser um passo importante para resolvermos aqui um conjunto de problemas que o país está confrontado por pressão da próprios agentes externos, internacionais e da União Europeia, e que se houverem mudanças políticas no espaço europeu, também as políticas mudarão. E aí, certamente, poderemos encontrar políticas mais favoráveis para ver o que é que vai acontecer. Acredito.